Tudo bem aí com vocês? Eu estou falando no microfone porque nós precisamos gravar, nós temos que registrar esse momento, um momento muito importante. É um momento em que a FATEC Itapevi, né, se expõe ao mundo, né, Marcos? Sim, com certeza. A FATEC Itapevi, que tem 1 ano de existência aqui na cidade e já faz uma parceria de grande relevância, não só aqui para a direção, para os alunos, mas para a cidade de uma forma geral, né? É importante a FATEC estar dentro, né, vinculada a grandes instituições. E grandes instituições, eu estou falando, é o CREA e o CONFEA. Queria agradecer o patrocínio do CREA e o CONFEA a este evento. É um evento que nós estamos planejando junto à diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi desde fevereiro, gente. Desde fevereiro nós estamos programando isso aqui, né? Realmente um ano com muitas dificuldades, 2025, muitos desafios e também muitas vitórias. Aonde tem desafio, tem vitória. Então, começando profissionais do futuro, inovação e empreendedorismo com IA é uma realização da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, com o patrocínio do CONFEA e do CREA, e também patrocínio, gente, tem patrocínio local, da Bailel, da Decatex, da Itaconte Contabilidade, Nota Engenharia Civil e Segurança do Trabalho e apoio da FATEC Itapevi. Quero agradecer demais a associação por acreditar neste projeto e estar conosco nessa corrida. Queria abrir a palavra para dizer algumas palavras para vocês. O nosso presidente, José Nilton Sabino. Uma salva de palmas, José Nilton. Na verdade, eu agradecer ao Lattes pelo espaço que tem no bloco da associação. Esse funcionamento ele é discutido ele a Basulane, nome para o Rogério, que posso conferir ali abaixo, para ver que vem para a Silvânia, ele faz Silvavé. E agradecer a presença de todos vocês, o pessoal da Decafex, isso aqui com a gente. Se os outros não vieram, né? Com Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Sim. Ela falava em fama. Um lugar do Beleza Carlos, né? Mauro. Vamos no brilho da bicho. Viva a tua presença. O Ever está aqui também, todo mundo bem. E a todos vocês que estão aqui participando, são 3 dias. Como isso está hoje, com uma de porta-cura, a Codego bem. Carlos Picos também está aqui. Quem só vai mexer o saco no animeta, ele ajuda bastante. A Cita está aqui representada dali o Rafael. O Balder não conseguiu vir, mas está muito bem representado. A minha diretoria é alguém, só vocês ali. E a Andréia, né? É muito importante. Sabe? E a Andréia aqui, todas as correrias. Obrigado por tudo e aproveite bem esse curso, tá bom? Muito obrigado. Estou de bola. Vou passar. Pessoal, eu queria agradecer também a presença. Temos muita gente importante aqui. Nós temos o secretário de Obras e Planejamento, Marcos Toledo. Obrigado, viu, Marcos? Pela presença. O meu companheiro de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu já fui secretário, ele agora é o secretário aqui há 9 anos, o Mauro Martins. Obrigado, se ele quiser, também representando a CITA, o empresário, o senhor Carlos Picos. Muito obrigado pela presença, abraço. Rafael Macedo, da CITA, muito obrigado pela presença. E depois eu quero chamar o Weber Egas, que vai representar o CREA aqui, e o sistema CREA-CONFEA. Mas antes, quero passar a palavra para o Marcos.
Obrigado, Rogério. É uma satisfação, né? A FATEC está inserida dentro do contexto esse. A FATEC no pré aí na FATEC, a gente não torce aqui sim. A prefeitura que recentemente já dentro do parceria do São Paulo, só possibilitou que a FATEC fosse instalada nesse local. Então a gente só até registrar. A FATEC ela está no município, em todos os órgãos, pontos, contato a gente, coisas aqui, a gente está à disposição. Então, aí, precisagem de bula, a gente já tem um espaço também. Outra associação no curso para manter essa unidade aqui, tem uma associação junto com a Secretaria de Desenvolvimento Polônia. E também nós, o Estatuto consegue, também consegue o Conselho de Segurança. No dia 17, nós vamos fazer uma reunião aqui, pessoal, os principais partes interessadas dentro do Conselho de Segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, também estarão aqui para ficar e convicto também a todos vocês a estarem no presente. E a FATEC, a função dela é substituir Sambu, totalmente gratuito. O objetivo dela, realmente, é atender a comunidade, oferecer cursos com qualidade, né, dentro disso, pensando dessa forma, além do curso de qualidade, nós vamos ter a partir do incremento do curso de gestão pública. E quero agradecer a participação de todos aqui, os nossos alunos, o meu governo, todos os professores, o Conselho Segundo, o CREA, nos ajudou bastante, a cidadania nos ajudou, a Prefeitura. Hoje, pessoal, a gente fala volume, né, Paulo? Hoje, os nossos cursos foram os mais configurados. De todas as faculdades que oferecem o bolso de gestão da qualidade, nós ficamos perto de 8 candidatos por vaga, Paulo. 8 candidatos por vaga. Talvez todos vocês aqui estão os outros alunos, eliminar para esses 5, 6 aí, os outros vestibulares, e o vestibular Paulo, foram 8 candidatos por vaga. Deixa eu pouco que eu estou achando que eu falei. 4 candidatos negros, que a que entrou no segundo semestre, e o livro tem seleção dele. Deixaram 4 candidatos para fora do componente salário. Então, isso mostra o comprometimento também que tem. E muitos outros cursos nós vamos oferecer, os cursos superiores de graduação. Então, a satisfação, e vamos ser, Rogério, se precisar, estamos de portas abertas para você, para a Prefeitura, para o CREA, o que precisar. E a função da FATEC é essa, uma instituição pública de qualidade que tem todo o objetivo de oferecer cursos a atender toda a comunidade. Muito obrigado, curso. Obrigado, Marcos. Gente, só confidenciando aqui para vocês que é muito difícil você encontrar um cara como o Marcos, como a equipe dele aqui, que se dispõe a abrir, né, José Nilton? Que se dispõe a abrir uma instituição dessa com seus alunos, com seus professores, para cursos que eu diria, né, André? Depois eu vou falar do André ainda. Cursos transversais, ou seja, não é aquela aulinha que você tem regular todo dia, toda semana, todo mês. É um curso transversal, ou seja, ele é totalmente fora da caixa, né? Então vocês vão ver coisas aqui. Depois eu vou falar do André. Cara, tem profissional aqui que, olha, vou te falar uma coisa, não é em qualquer esquina que você vai achar, não. Então, André, hoje, depois do André, tem o Guilherme, que vai falar online pra gente. O Guilherme está em Piracicaba, ele estava saindo, deu problema, vou fazer online, beleza, é problema. E tudo isso, por quê? Porque o Marcos abriu essas portas. Então, temos muito a agradecer à FATEC. Quero abrir agora a palavra ao representante do sistema Confé-CREA, que é o Eber Pegas. Eber, por favor. Boa noite, pessoal, para vocês são. Eu sou o Heber, estou aqui representando a nossa presidente, o presidente do Conselho Realize, que é a com Força Star, reclamou que vai projetar o Conselho. Minha ideia aqui é ser bem breve, mostrar aqui, principalmente a condição do Conselho, não vou mostrar aqui para o Conselho, mas está aproveitar esse momento de representantes dos agentes públicos, da sociedade, os nossos tutores profissionais que corridas com a conectar todos vocês. Então, agradecer também o pessoal da organização meu dentro, meu irmão Sabino, anfitrião aqui, o organizador desse evento, né, com a atenção pelo presidente. Nosso time da FATEC por abrir as portas. Então, fico muito feliz de ver e todos esses entes, o nosso time da prefeitura, a CITA, a associação, o ENDIC, a instituição de ensino e o PE aqui conectado para promover esse tipo de evento, tá? É isso que eu quero que vocês enxerguem tanto
hoje dentro, agora falando com os alunos, né? Então, estando hoje vocês dentro do seu curso, plano futuramente, enxergar o CREA como uma ferramenta para valorização e para crescimento profissional. Contem com a gente, temos uma unidade aqui, temos a associação de profissionais, né? Então, a associação aqui está a TV, que os profissionais do curso tem na associação, bastante atuantes, desenvolve bastante ações aqui como esta. Só para finalizar mais uma vez, agradecer por participação, por convite. Aproveitem o evento de hoje, contem conosco, o GREP, e novamente não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas agradeço novamente a participação e a parceria de todos que colaboraram para esse evento. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite e um bom nosso. Obrigado, Roger. Muito bom. Agora eu quero chamar, então, o palestrante, que ela é Ita, engenheiro civil, cursou mestrado em engenharia de transportes em Campinas, na Unicamp, MBA em gestão estratégica e econômica de negócios e extensão em Business and Management for International Professionals pela Universidade da Califórnia. Está à frente da direção comercial da Cater Engenharia, atuando de forma estratégica na coordenação e o desenvolvimento de negócios da empresa. Fora tudo, o André é um super cara, requisitar tudo quanto é evento, fala muito bem, é muito conhecido no meio da engenharia, em algumas áreas específicas, como a pavimentação, mas acima de tudo, o André ele está atualizado com o que está sendo feito de mais novo em engenharia, inteligência artificial, software, novas programações, novas inovações, tudo dentro da área tecnológica. Então, nós temos o André, eu é uma honra, muito obrigado, André, por estar aqui conosco e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Valeu? É você. Valeu, Abelha. Tá. Então, hoje. Papo 10 agora hoje. Espero contribuir um pouco com vocês da minha experiência. IA é um negócio bem novo, né? Um negócio que, no fundo, pelo menos na Cater Engenharia, a gente tem visto há 2 anos. Né? E falando em IA, alguém sabe o que é isso daqui? Vou olhar aqui, isso é o que? Eu sei. Isso aqui é o Klaus. Isso aqui é um gravador de voz de inteligência artificial. Tá? Então ele grava tanto reuniões, né? Ou quando você está falando no telefone, e depois ele já uma ata do que foi falado, o resumo. Né? E aí você vai treinando a IA. Então, toda vez que eu vou, eu deixo o Claudio gravando aqui, depois eu vejo tudo para posso melhorar. Então isso é uma das ferramentas de produtividade, né, que a gente pode usar, tá? O André hoje tem um colar, né? Tem um colar hoje pequenininho e ninguém nem percebe. Você tá conversando com a pessoa durante meia hora, a pessoa nem sabe, mas você não fazendo todo a resenha do que você está falando, entendeu? E por que isso é importante, pessoal? Citei a primeira ferramenta que tem hoje, é que isso otimiza seu tempo, né? Você não precisa fazer mais ata de reunião, né? Tem o nosso automático, depois eu explico na carta aqui que a gente usa, mas isso é uma das ferramentas que a gente usa aí de IA que tem dado certo, tá? E antes de eu falar de IA, até para falar de aplicações de engenharia civil, eu quero falar o que é a Cater para vocês entenderem do contexto do que eu vou falar aqui, tá? Então a Cater é uma empresa de projetos de infraestrutura de transportes, tá? O que a gente faz, basicamente? A gente faz projetos de rodovias. Então geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arte especial. Então tudo que está envolvido em ferrovia, a gente faz, tá? E eu comecei essa jornada até aproveitando aqui que estamos na FATEC. Eu sou formado na FATEC, foi a primeira formação em movimento de ideia com argumentação. Vou complicar aqui, em 2003 eu formei, então faz pouco tempo.
Mas é isso aí. Então, vamos ver como que faz aqui. Opa. É aqui embaixo. É o logo. Só do lado, dos dois lados. Se apertar em cima, ele sai da apresentação. Assim? Opa, não. Tá. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. A ideia é dar um overview primeiro, depois eu vou para os casos práticos aí, tá? Eu falo que hoje a IA nasce em engenharia civil, ela tá para onde a gente pulou da prancheta para o AutoCAD, tá? Então, antigamente aí, o pessoal usou do WhatsApp, mas era Dream, era normógrafo, era prancheta, era muito mais fácil, era muito mais trem, né? E naquela época, teve uma transformação digital grande, né? Que foi da prancheta para o AutoCAD. O AutoCAD acho que começou o R11, R12, eu comecei o R13, né? Depois veio o R14 com uma revolução, o 14. Então, assim, hoje que a gente está passando por IA, é basicamente o que aconteceu na época que a gente passou da prancheta para o AutoCAD, tá? E uma coisa importante que IA não vai fazer muita coisa sozinha, vocês vão ver que eu falo ao longo aqui da nossa conversa, né? Mas o mais importante que eu vejo hoje, e que eu tenho visto no mercado, é você ter dados, tá? Então, sem dados não adianta ter IA, tá? Então, o que é dados? É você projetar informação de como que você vai resolver isso. Então, por exemplo, lá na CADA a gente faz projetos, tá? Então, eu meço os projetos, eu meço quanto tempo gastou em cada disciplina, quanto tempo gastou em cada tarefa, quem que obra, quanto que eu faço a drenagem desse tipo, quanto eu faço de outra, como eu faço a concretagem desse tipo. Então, tudo que vocês conseguirem coletar de dados, vai dar para usar IA. Se vocês não tiverem como coletar dados, vocês não vão conseguir usar IA. Então, a IA só fala muito de análise, todo o campo de preparação que você tem que fazer para usar a ferramenta, tá? É uma ferramenta. No propósito aqui hoje para vocês é assim, é mostrar pouco do que tem aí, né? Do que eu tenho visto. E se vocês aí com um insight aqui, o caminho, eu vou estar satisfeito já com a lição aí. Perfeito? Olha só. Tá. Então vamos lá, o que é IA, né, pessoal? IA, na verdade, são algoritmos. Eles vão aprendendo conforme você vai treinando ele, tá? Então não adianta treinar aí a bunda achar que ele vai resolver sua vida, não vai. São anos de aprendizado. Na cátedra, por exemplo, eu tenho uma IA lá que me ajuda a fazer propostas. Hoje ela está começando a ficar boa. André, quanto tempo você começou? Faz mais de um ano que eu estou fazendo propostas para IA. Tá, hoje ela te responde melhor, né? Então, é um processo. Ela não vai devolver para vocês um negócio de forma automática, tá? E que muita gente acha que é, né? Que é robô, que vai perder emprego, né? Que são máquinas que decidem sozinho, não é nada disso, galera. Não é nada disso. A IA é uma ferramenta que vem ajudar a gente a ser um pouco mais produtivo, a ser um pouco melhor. E aí, pois se tem o que a gente vai ganhar em produtividade, a gente de fato vai se ater às coisas que são mais da engenharia, né? Mais focadas. Então, por exemplo, desde eu gastar tempo em fazer tarefas repetitivas, não é melhor gastar tempo fazendo, pensando no projeto, pensando na melhor solução, ou na obra, Então, esse é o intuito da IA. Ela veio para ajudar a produtividade, tá? IA é diferente de inteligência humana, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ela não tem propósito, ela vai ampliar nosso campo de análise. Mas ela não vai pensar sozinha. Não esqueça isso aí. Não vai fazer nada sozinha se você não alimentá-lo, tá? E aí, vai, obviamente, tarefas repetitivas, né? Obviamente não profissões. Na verdade, eu acho que ela veio para criar essas profissões, tá? Ela veio para criar outros campos que a gente tem uma lojinha e que estão abertos aí. E a nossa ferramenta não é milagre, né? Ela pensa por nós, ela não pensa por nós, mas ela pensa por a gente. Então,
É uma ferramenta para ficar junto com a gente. E por que eu devo implantar IA na engenharia? Bem, principalmente o banco de produtividade, velho. Tarefas repetitivas que demandam mão de obra, você pode transformar isso daí em uma rotina de IA e usar essa pessoa para fazer outras coisas que sejam mais focadas em engenharia, tá? Previsibilidade, no fundo, quando a gente fala de twin digital, ela vai antecipar alguns riscos, eu vou explicar alguns exemplos para vocês, tá? Decisões baseadas em dados e não suposições. Então, no fundo, antes da IA vem coleta de dados, tá? Sem dados, isso é um ideal aí, sem dados você não vai conseguir muito pra frente com a IA. Então, você tem que ter coleta de dados, tá? Vai ser competitivo, né? E aí, depois de dar alguns casos táticos que tá pro projeto, que aqui eu fiz na Autodesk University. Autodesk University é o evento da Autodesk. A Autodesk, para quem não sabe, é o software que é Autodesk, AutoCAD, Civil 3D. Então, é o software que se usa para desenhar, basicamente, ou projetar. E anualmente eles fazem um annual meeting. Esse ano foi em Asheville. E eu fui lá, fui a ONC Temple, querendo ter algumas soluções de IA na cabeça, tudo. Eu falei, beleza, eu vou ver alguma coisa, eu vou ver muita, né, acho que vai ter toda coisa, e eu vou ver muito mais coisas de BIM. BIM, né, que BIM, o pessoal fala de BIM, que BIM, isso aqui. Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, quase nenhuma nada falando de BIM, galera. Era tudo de IA. Etapa vencida BIM, né? Por incrível que pareça, aqui no Brasil a gente está falando de BIM. E os caras sequer, acho que são 509 sessões, 509 palestras durante 3 dias. Acho que eu fui em 1 ou 2 que falava de BIM. O resto, a maioria falava de IA. Falava muitas coisas, mas assim, eu fiquei meio assim, você vai com propósito, você olha meio preocupado, né? Porque a gente enfrentou pelo atrasado. Deixa eu ver. E como a gente implanta IA? Eu vou ensinar para vocês com um treino básico aqui, que a gente tem feito lá na CAFT, tá? Basicamente é uma matriz de esforço e impacto, né? O que quer dizer isso? No fundo, eu dou uma olhada nas tarefas que eu tenho e quais tarefas são repetitivas, tá? E aí eu abro todas as minhas tarefas. Aí você faz uma lista gigante, né? E aí você vai colocando aqui, ó, aquele que tem baixo esforço e baixo impacto. Quer dizer, não vai fazer muita diferença se você automatizar, certo? Baixo esforço, alto impacto. Poxa, ele vai diferença na produtividade, né? Alto esforço, baixo impacto. Cara, aqui é onde eu não devo fazer de jeito nenhum. Eu vou gastar muita energia para ter baixo resultado. Que é aqui, alto esforço, alto impacto. Então assim, quando vocês fizerem um mapeamento dos processos, e colocar essa matriz, vai ficar muito mais claro para vocês onde vocês têm que começar, tá? E aí, obviamente, faz o curso alto impacto que vai gerar mais resultados para vocês, né? E aí, para falar de versão D0 e 1, D2, assim, quando a gente, na Capter lá, a gente implantou o Power BI, né? O que é o Power BI? No fundo, tudo que eu coleto de dados, eu coloco um dashboard do pessoal for olhar. Produtividade, quantas horas eu gasto para fazer um documento, quantas horas eu demoro para fazer uma revisão de tal tipo, enfim. Quando eu comecei a implantar o BI, a primeira versão 0i, sabe o que foi? Foi na planilha Excel. E aí coloquei lá então, uma BI, né? E antes disso, eu tinha um quadro que eu desenhava a produtividade diariamente. Isso é muito comum, né? Então, comece pequeno, tá? Comece com tarefas assim. Você não precisa já começar fazendo automatização por IA. Você tem que entender todo o processo para ver como você vai melhorando. E aí você vai melhorando essas versões, né? E esse é o principal, quando você vai implantar IA, isso que você tem que fazer, tá? Começa pequeno, começa com coisas pequenas e vai melhorando. Até chegar uma hora, pô, agora dá para automatizar isso, agora dá para deixar de uma forma mais simples, tá? E aí isso também, né?
eu coloquei a questão de culturas e pessoas, porque isso é importante, né? Vocês falaram para as pessoas que o que é IA, o que é IA veio para ajudar, né? Ela não vai tomar um emprego. Isso é importante a gente deixar destacado, que a pessoa ela vai usar a IA para ter tempo para fazer outras ações, outras coisas mais estratégicas, outras coisas mais técnicas, né? E essa era submetidas, deixa a IA fazendo, tá? Então, repetindo aqui que eu tô falando desde o começo da conversa aqui, né, pessoal? A IA só funciona se tiver dados, tá? Sem dados, se vocês não têm uma cultura com pessoas de coletar dados, a IA não vai funcionar, tá? Outra coisa que a gente tem feito lá, democratizar o acesso, tá? Então, todo mundo, desde o estagiário até o gestor, ter acesso a alguma ferramenta de IA para ir começando a aprender, tá? Estimular, né, a curiosidade, a implementação, né? Uma fase importante que automatizar erro é acelerar erro, tá? Então, se você faz um processo, né, antes de começar a IA, mas se o processo ele está errado, se você colocar ele para IA, ele vai continuar errado. A única coisa que ele vai fazer é que ele vai fazer mais rápido a coisa errada. Vai ter que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, tá? E essa cultura lá, né, a gente testa rápido, treina pequeno, né? E aprender sempre, isso é um ciclo que a gente vai fazendo. Não quer dizer o erro, né? A outra coisa que a gente tem que, como posso falar, tem que deixar as pessoas testarem e errar vai acontecer o erro, mas é importante aprender com o erro, tá? E aí eu vou dar alguns conceitos aqui que o pessoal deve saber aí, mas enfim, só para deixar todo mundo na mesma página, tá, pessoal? Então a gente tem alguns conceitos de IA, tá? Então a gente tem a IA generativa, né? É o que todo mundo conhece, que é o ChatGPT, tá? Então esse é um caso de IA generativo, tá? Tem agentes de IA, né? São agentes que vou dar um exemplo aqui do Data Grid, que eu vou explicar para vocês depois, mas são agentes que fazem automatizações de tarefas, tá? Então você joga alguns insumos, eles devolvem isso daí para você, tá? Aí tem o React Code, o Copilot, né? Que na fundo é mais de programação, tá? Preditiva, né? Você usa os gêmeos digitais ou o Digital Twin, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Para você prever coisas que podem acontecer e já tomar ação antes. Isso é o melhor, né? É o game digitais, sabe? E aqui, eu não falei, acho que foi até a gente tem um canal no YouTube, né? E aí tem algumas coisas de IA, depois vocês vão ter o QR Code aí no final para quiserem assistir alguns outros vídeos na internet aí, tá? E eu vou explicar algumas das ferramentas aqui. Então, para vocês terem ideia, IA generativa. É o ChatGPT, que todo mundo conhece aí, né? Tem o Cloud, tem o Gemini, Copilot, né? E Imagem Design, qual que é mais famoso aí? Canva, é um AI, tá? Automação, o Make, exatamente também faz. Questão de conhecimento. Big AI, né? O Cloud, Big AI, que a gente usa para reunião online, lá na casa, tá? Então toda reunião que eu faço, tanto no Teams lá ou no Google, ele grava de forma automática, ele faz resumo e ele manda para todos os envolvidos na reunião. Então eu enviei uma tarefa aqui de um estagiário, alguém para fazer essa área de reunião, tá? André, funciona bem? Não, tem que treinar também, tá? Porque ele tem alguns termos, algumas coisas que ele não entende. Então, sem falar, tipo, eu trabalho muito com órgão, por exemplo. Eu chego lá e falo, o órgão, fala, pô, isso aqui era NTT, ele tem de NTT, ele tem de outras coisas. Mas, à medida que você vai corrigindo, nas outras reuniões ele vai trazendo o contexto de forma certa, tá? Análise de dados, o Power BI, né? Excel, já está vindo com AI, né? E produtividade, comercial humanos, né? O HubSpot também são ferramentas aí. Então, assim, pessoal,
só coloquei, tipo, só 1% das ferramentas, assim. Então é um negócio absurdo de ferramentas. E todo dia eu gosto que essa apresentação daqui 20 meses, assim, já estão mais atualizados. Então tá muito rápido mesmo, tá? E para engenharia, tá? Vou citar algumas aqui que a gente usa, tá? Então, Autodesk Forma, Fusion, né? O ACC com IA, na verdade, é um programa de gerenciamento de documentos dentro da plataforma da Autodesk, né? O Python, no fundo, eu vou dar depois um exemplo do Python, mas é outra ferramenta que a gente usa, tá? Databricks, né? Autodesk também, que ele usa o digitador Index, a Baker também, que parece ser bom, eu não conheço ele, tá? Mas parece que é bom, tá? O Infraworks, hoje já trabalha por AI, né? Então, algumas das ferramentas que a gente conhece. Citei muito mais aqui o Autodesk, porque o Autodesk está mais presente na nossa realidade aqui no Brasil do que a Brenta, por exemplo, tá? E aí, como que a gente pode usar, né? Então, por exemplo, gêmeos digitais, mas o Chique Internet of Things, que é a internet das coisas, mais IA. Então, monitoramento em tempo real. Vou dar um exemplo depois para vocês. Mas, análise preditiva de falhas, tá? Dashboard de operação, relatórios e ciclo completo, de projetos, execução, operação e aprendizado. Aqui, dá para apertar aqui, ó. Aqui é o seguinte. Agora eu começo a passar as partes porque muito dado teria dado. Essa é uma das ferramentas que eu citei lá, que é o Manus, tá? E aí, ela é um uso diferente do ChatGPT. Ela. Aí eu vou ter um somzinho. Então, pode colocar aí, ó. Eu tive para ele fazer pesquisa em empresas de sondagem na região metropolitana de São Paulo e dar os mapas. Aí, ó, só que ele é uma ferramenta diferente. Ele fica acrescentando 10 minutos para tirar um negócio. Não é o ChatGPT que tira na hora, né? Ele fica acrescentando, ó. Mas já vai 4 minutos. Você deu uma acelerada aí, senão ela já vai ficar aqui. No final, ele deu aqui as iberitos. Aí eu quero voltar só no finalzinho. Dá pra dar pausa. Não mais um pouquinho. Não marca. Aí. Não, vem. É assim, só. Então, isso aqui é uma ferramenta. Ela é uma IA. Isso aqui é uma versão gratuita, aí, ó. Ele deu algumas referências de empresas de sondagem, que faz CPTU, que faz SPT e que sejam de referência. E eu li o mapa para ver a distância. E ele deu um mapa, né? Então, assim, seria uma versão gratuita, tá, pessoal? Então, assim, imagine a gente trabalhar dentro de uma ferramenta dessa, lá trabalhar a parte comercial. Pô, eu quero, sei lá, quero a IA, eu quero assim para vocês acham, mas escritório de arquitetura, ele vai te dar referências de competitividade, inclusive, né? Ele fala qual que ela tá, Negralest, Kang, se tudo se ele pedir, ela vai dar. Só que a ferramenta é muito diferente. Ela usa créditos, então quando você compra, sei lá, X créditos, ele vai construir esses créditos. Da GPT você paga lá e está usando ilimitado. Aqui você paga crédito, tá? Mas quem quer trabalhar por parte comercial, humanos, é impressionante, assim, ele é muito bom. Então vamos pegar outra aqui. Virtual Celebrate. Eu vou falar se por ele. Não sei se você sabe melhor eu falo Virtual Celebrate. Alguém já ouviu falar? Seguinte. Essa C-Art, que se apur, ela fez como se fosse o giro digital da cidade inteira. Então, em 2014, eles pegaram drone, topografia, fizeram todo o mapeamento da cidade, tá? E em 2018 eles terminaram esse projeto, né?
E hoje a Singapura ela tem mais de 10 mil áreas, teremos um dos digitalizados, né? Os nossos assim, bim. Tem mais de 10 mil pessoas ao mundo de toda a sociedade. Com isso, eles têm previsão, se você esse, por exemplo, se daqui trânsito, por exemplo, eu faço um viagem aqui, vai já o da trânsito. Vou fazer um empreendimento aqui. O que ele vai contribuir ou ele vai não contribuir, né? Então, isso é um exemplo de como os negócios estão lançados, que, assim, Singapura é impressionante. Roda aí pra gente dar uma olhada aí. We're here at Singapore at the area infrastructure going digital. Tudo modelo em 3D, pessoal. And the island that's compared to them. Então, eles mapear a cidade inteira com drone em 3D. Digital display vision of Singapore. And in this digital twin, we're going to overlay the fosters the information of Singapore. Make categories energy, transportation. Tanto por dentro, We start this little copy that the top Korean based sands hotel. seria outra famoso, né, que tem lá. On top, the E eles maquiaram aí, quando você visita o Singapore, a estrutura, a imersão lá em 3D, né, dentro do aplicativo, você consegue ver outras, tipo, até propaganda. the future, USC Nurgles. Então imagina a cidade inteira, totalmente. Imagina a cidade inteira, tridimensional, com sensores e com modelo real. O que quer dizer? O cara não desenha isso daqui em 3D e é só uma forma. Ele dá a propriedade do material. Ele fala, isso aqui é concreto, isso aqui é aço, isso aqui é desse jeito, isso aqui deu. Ó, tem capacidade solar, assim, ele tem painel, ele consegue ver questão de We visualize see it at Earth shot. Other shit they need downlines that will solar stuff. Yeah, but isso é impressionante. and what that allows you to do is actually see where is total solar potential, so again solar flux available will so Ó, o fluxo solar tá assim, maravilhoso. Os caras saem de outro nível. Até porque eles ficam vendo tantos painel solar, que eu veri onde eu ponho, onde eu ponho, ó. Inclusive, durante a construção, vocês vão ver aí que ele consegue e vai mapeando durante a execução as edificações. and they breed shrubs achieve mid-say reducing part decrease the use of water. So if you that is solar panels they Aí, ó. Onde eles põem solar painel, quanto que é, eles conseguem monitorar salário e verem, tá, pessoal? Esse tipo de coisa, que eles chamam de gêmeos digitais, que é o Digital Twin em inglês. Olha, o tráfego, eles conseguem entender tráfego. Isso vai te dar muita coisa, muita previsibilidade do que pode acontecer na sua cidade. Né? E eles usam a inteligência para tá aí treinando isso, né? Tu vai falar, cara, isso daqui vai dar problema antes de acontecer, ele já sabe. É tipo quando fecha o túnel, né? Fecha uma marcha porque começa a sair uma fumacinha lá, algumas... Até tem aqui na rodovia dos imigrantes, eu acho que é Nota Bois, quando o motorista tá meio bamba lá, você só vê, ele já dá um alerta no túnel. Mas é a inteligência que detectou o motorista sambando na faixa. Então, assim, tem muitas coisas preditivas que vão ajudar na questão da gestão da cidade, né? Na questão da gestão do ativo, né? E isso que o Virtual Singapore traz, né? Então, só para você ver como tem muita coisa para fazer, né? Deixa eu passar aqui agora, qual que é o outro exemplo? Aqui, vamos lá. Seguinte, aqui também um modelo, uma ponte na Noruega, tá? Ela até saiu na nossa revista, na Carterinfra. Essa ponte já foi feita pós-guerra, se não me engano, em 1942, né? E aí, não sei que data, eles fizeram o modelo virtual da ponte, o gêmeo digital da ponte, tá? E eles colocaram diversos sensores também. Por quê? Porque eles vão... O modelo digital ele tem que ter, né, a questão de materialidade, né? No fundo ele tem que ter as propriedades do material e
Além disso, eles ficam medindo quanto que, por exemplo, quanto que deformou, quanto que com temperatura X, quanto que expandiu, temperatura Y, quanto que retraiu. Isso eles vão acumulando dado. Lembra que eu falei de dados lá, né? E com esses dados, o mais interessante é que eles captaram anomalia, né, de determinado tempo. E aí, o que eles fizeram? Eles entendem dar a ponte para fazer a manutenção. Então, além de ser digital twin, né, o gêmeo digital, eles fizeram um modelo preditivo que poderia, na verdade, colapsar a ponte. Então, os caras evitaram, teoricamente, ter que dar uma faixa, lá ter. O estresse não saiu, né? Mas podia ter sido um negócio bem pior, e eles tiveram essa predição, né, colocando, tem um modelo digital e sensores que abasteciam esse modelo, tá? Um exemplo bem simplesinho aqui que eu fiz na carta, pessoal. Acho que o pessoal que está estudando não sabe ainda, mas quando a gente faz um trabalho, a gente tira um negócio chamado anotação de responsabilidade técnica, que é a RD. Aí você faz o trabalho, um projeto ou obra, você tem que tirar o atestado de capacidade técnica, né? E aí depois tem que tirar a certidão de acervo técnico no CREA. E aí, isso demandava muito tempo lá pra gente. E aí o que eu fiz? Eu fiz um agente que faz atestado. Então, a partir de algumas informações, então, a partir da RT da proposta técnica, ele gera para mim um atestado técnico. E aí eu passo para o cliente e o cliente dá o aval dele e volta. Isso daqui, depois de muito tempo que o pessoal tinha treinado lá na empresa, a gente estava falando de uma pessoa fazer isso perto de 2 a 4 horas, tá? Desde pegar, fazer, escrever, redigir. E hoje, consegue apertar aí? Hoje a gente demora 15 minutos no processo total. Então, boa tarde, né? Mas você não precisa falar boa tarde. Mas aí eu configurei de uma forma, mandei oi, né? Aí ele vai pesquisar na base dele. Aqui a gente é atestado CATRA, eu preciso escrever a proposta técnica RT, para que eu possa gerar o atestado. Tá, aí eu peguei, puxei para cá, carreguei dentro do prompt, né? Então eu vi a proposta técnica e a minha RT, tá? Aí beleza. Aí ele carregou, né? A partir da hora que ele carregou, ele vai começar, eu mandei, aí vai começar a pensar e vai dar o atestado técnico pra gente. Então isso é uma atividade simples, mas que no fundo eu estou economizando tempo da pessoa para fazer uma coisa que se bobear até melhor, né? Agora é a confirmação tal, sim, agora ele vai ir lá atestado. E aí eu pego isso daqui, eu nem formatei ainda, mas se você quiser dá para colocar no modelo de documento que você queira. E aí começa, assim, ele pega as informações que estão na minha proposta, as informações que estão na RD, inclusive vai certinho, você não tem erro de quantitativo, porque se você errar o quantitativo, volta do CREA para acertar, para deixar coerente. E aí tudo que eu fiz de projeto, né? As RTs, as quilometragens, que é o responsável técnico, fechamento, autopista, tal. Mando no Word, mando para o cliente. Gastei, dei uma conferida, na óbvio que tem que conferir, mas gastei pouquíssimo tempo para fazer isso daí. Então era um tempo que a gente está economizando de uma pessoa para fazer outras atividades. Então é uma tarefa simples que eu fiz aqui de atestado, mas eu fiz um outro prompt para fazer a RT automática. Só preciso ver como que depois eu pego o API para entrar dentro do site do CREA lá e fazer com base em alguns dados que eu dei, ele entra no site do CREA, faz a RT e devolve. Estamos trabalhando nisso. Vamos ver como capaz. Tá. Outro caso aqui, pessoal. Então é o seguinte. Aqui não tem muito a ver com engenharia civil, mas eu achei tão legal isso daqui, que eu resolvi colocar aqui para vocês, tá? Primeiro que ali no canto do nosso vídeo no YouTube, a gente tem um canal no YouTube e a gente tem 3 episódios dessa feira que a gente fez lá, tá? Aqui a gente está dentro de uma doma lá da Autodesk Fusion.
Autodesk Fusion é para você desenhar elementos em 3D aí, fazer objetos, enfim. O que acontece? No Fusion, né, ele tem uma IA que trabalha dentro do Fusion, dentro da ferramenta. Na Autodesk, para a Engenharia Civil, estamos desenvolvendo lá, que é a ferramenta que eu uso, é a Autodesk Civil 3D, tá? Estamos desenvolvendo ainda uma IA lá dentro. Mas o Fusion já tem. Então, o que acontece aqui? O cara tinha um controle, um joystick que eles chamam, e aí ele falou para a inteligência dentro do próprio programa, falou, ó, esse joystick ele não serve para mim, porque o cara que eu quero que use isso daí, ele tem 2 metros, o bom dele vai ser bem maior. E aí, a IA começou a fazer um monte de pergunta para ele, e aí ele foi respondendo, até que ele adaptou o controle para o formato do cara de 2 metros, de forma automática. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui está em algumas ferramentas da Autodesk. Isso não vai demorar para estar em outras ferramentas nossas. Então, no AutoCAD, no AutoCAD Civil, enfim. Isso não for um cara que é júnior, ele vai aprender muito mais rápido. Ele vai vir muito mais rápido, né? E isso vai acontecer com todo mundo, tá? Então, na época da projeto lá, o cara que era bom desenhista, o cara era a referência. Quando entrou o CAD, o cara não precisava ser bom desenhista, né? O cara não precisava fazer traço 06, 04, 02. O cara podia pegar lá a pena tal, aí 06, cor tal, 04. E aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Isso, ele vai puxar muito mais gente para ter conhecimento, desde que seja treinado, né? Então isso vai puxar muito mais gente para fazer coisas mais rápidas e melhores. Então, quer dizer, a gente vai aumentar muito a produtividade. E com isso, a gente vai gerar outras demandas que eu acho que eu particularmente não sei, tá? Mas o nível que está indo, a perspectiva são gigantes. Vamos ver se eu passo. Tá. Outro exemplo aqui, pessoal. Não falei muita coisa, mas estou dando exemplo aqui para vocês. Seguinte. Isso daqui é um scanner que a gente viu lá, tá? O que esse scanner faz? Você põe ele dentro do edifício, dentro de uma sala, ele escaneia toda a sala, em 3D, etc, etc. E aí, ele não escaneia só a questão de 3D, ele escaneia o material. Então, se é metal, se é drywall, se tem isolamento, se não tem, né? E aí, olha só que bacana. Além de ser um scanner que faz esse tipo de detecção, não sei se tem o infravermelho, tem um raio-x, enfim. Tem uma IA lá dentro, que como um projeto, você põe um projeto e fala, ó, eu tenho esse prédio aqui, vou reformar ele, quero ela desse jeito. Ele falou, André, essa parede aqui que você pegou de drywall, você vai pegar ela e vai usar lá. Essa daqui você faz lá. Então assim, no fundo, também tem todos esses materiais aqui, ó. Ele te dá onde você melhor aproveita o material. Para evitar desperdício e melhorar a de obra. Você não vai ter que decidir. Você tem uma IA, você escreveu certinho, vai ter uma IA que vai falar onde você vai colocar cada material em cada lugar. Então, esse tipo de ferramenta, tem outras coisas, né, que depois você, quem quiser, tiver curiosidade de ver, mas é muito desse tipo que a gente está vendo. Tem muita ferramenta. Tem muita coisa para vir. Olha lá. Vamos ver. Tá, aqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui é o Data Grid. Tá? A Data Grid é um agente AI. Tem diversas plataformas que faz essa agente aí. E o Data Grid a gente conheceu lá também, na Alcafeira, né? E curiosamente o Thiago é brasileiro, né? Só que a empresa dele mora lá, enfim. E ele vendeu a empresa dele para a Autodesk. Então, ele fez um negócio aqui que vocês vão ver, de controle de qualidade, enfim, de uma forma que, assim, no fundo o cara chega lá no campo, faz o as-built, né? É o as-built, e aí o cara manda ou faz o ensaio, ou faz alguma coisa, coloca um desenho, a IA pega esse desenho e vê se está certo ou errado. Se tiver errado, ela pega e coloca as anotações do que está errado, o que não está fazendo parte da base deles lá. Então, um negócio assim,
É impressionante. Dá para rodar aí? Usa que eu fiz desse problema partir de borracha. O estado está fechado e está passando nele. Pontos queixos, a falta de detalhe, eles e é isso na coluna. E ele está estando da minha de ER5 para o problema do ciclo, né? Tá aqui. E logo de solo speed precisa ser todos e ele tá. As vezes só lhe exposto. Test outros outros anexos. Todos podem dizer, e vem por uma solução melhor pode ser visível que o outro legislação e impactos uso para olhar esse trabalho. Respostas positivas, desenhos técnicos e cálculos aprender são pequenos úteis. Isso é já onde o letícia do AI para ser o mestre, tá? E aí, ó. Ai, comentar isso. Seus partes técnicos que é tradicionais por para até mandar pausei está por aqui, tem que estar marcado aqui. Ele olhou a foto, aí os números aqui, quanto ficou, enfim, de ancoragem e tal. E ele falou, cara, isso aqui tá fora do padrão do que o projeto estava determinando. Não foi nenhum engenheiro, aí fez isso. Que é assim, esse projeto que o cara tá começando, tá? Não é ele tá começando agora, desde aquele... Tô marcando ele lá pra cá, tá? Mas é esse tipo de coisa que a gente tá lidando. Pode prosseguir. T2 é o 12T. E foi gostou de associar essa imagem a esses conteúdos como honesto do sabe? Isso aí. São momentos de salpou que isso já tudo embora esse trabalho para uma pessoa, tá? Não seriam esses arpais de enter lutar com a pista dessa Passagem. Então é isso, pessoal. Eu dei alguns exemplos para vocês aí de coisas que eu passei, que eu vivi aí, que eu estou fazendo, né? Que ele está fazendo. Tem muito para fazer, tem muito para pesquisar, tem muito para aprender, sim. Isso daqui eu acho que é só o começo, tá? E só as considerações finais, né? Na verdade, repetindo mais uma vez, a IA depende de dados, pessoal. Sem dados, a gente não vai ter dados confiáveis, não vai gerar resultados confiáveis para vocês, tá? Segurança de informação, isso é importante, né, pessoal? Dados sensíveis, o que quer dizer isso? Hoje a gente usa o GPT lá na Qatar e a gente para o GPT porque é o business, né? Porque dentro a gente pode colocar algumas informações sensíveis que, tipo, tem gente que coloca faturamento na IA convencional lá, coloca, assim, não que alguém vai achar, mas se o cara fizer a pergunta correta, ele pode achar a informação porque vai estar lá no aprendizado da IA normal. Então, assim, se vocês querem usar a IA de uma forma mais profissional, vocês têm que pagar uma licença e usar a restrita, tá? Alucinações de IA generativa, o que quer dizer isso, pessoal? Eu coloquei aqui porque você vai lá e digita alguma coisa na IA, ela vai cuspir um monte de coisa. Não quer dizer que isso tá certo, hein, pessoal? Né? Então, vocês têm que... Isso assim, a IA ajuda, mas vocês têm que olhar o que vocês estão fazendo. Muitas das vezes, escreve errado, né? E vocês têm que vir treinando a IA para te dar o resultado que você espera. Tá? Sem isso, né? E a área substitui raciocínio técnico, cara. Então, assim, não tem jeito. Sempre vai precisar da engenharia, sempre vai precisar da gente, dar o nosso alvo. Ela só vai ajudar em processos aí, para a gente ajudar nos processos nossos, melhorar a produtividade. Bem, o futuro, eu falei um pouco do futuro aqui, né, da engenharia, mas enfim. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter engenheiros digitais, tá? Só que não só de forma preditiva, mas como reativa. Então, vai dar um problema ali, ele já sabe e já comunica uma equipe de manutenção para ir lá fazer a manutenção. Por exemplo, eu ponho um sensor no pavimento que quando ele acusou uma deformação
de X centésimos de milímetro, ele já ativa a equipe de manutenção para ir naquele ponto, fazer a manutenção do ponto para estourar lá, gerar uma panela, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, né? Processos autônomos com validação manual. Por exemplo, uma terraplenagem. Como que eu faço no controle de terraplenagem? Pô, eu posso pegar um drone todo dia, Tá no azul, tá? pedir para ele subir voo em determinado horário, tirar uma foto, né, tirar foto, essa foto faz a autorretificação ou vai em número de pontos, ele compara uma número de pontos de um dia com o outro, e com isso eu vou ter a produtividade de forma automática. Você não precisa ficar pedindo lá, pegar um traço de grão, né? Engenharia vive do sistema vivo de dados, do fundo é isso, né? Do fundo, conforme eu vou tendo dados, né, eu vou melhorando a minha, tá? E com certeza a gente vai ter gente nova aí no mercado que a gente nem imagina que vai precisar, né? Chutei alguns aqui, mas engenheiro de analista de dados de obra, né? Design de algoritmo, enfim. Suposições, tá, pessoal? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. E como reflexão final, né? A IA geralmente é uma ferramenta, tá? Ela vai devolver o tempo para a gente começar a pensar de novo, né? Porque hoje em dia tá uma loucura, é tudo para ontem, a gente, né, tem que fazer projetos, tem que fazer obras, sempre tá atrasado. Então eu acho que a questão de produtividade vai melhorar e com isso a gente vai ter mais tempo para pensar em soluções melhores, tá? Deixa o técnico, né, fazer mais engenharia de operação, obviamente, tá? E a tecnologia nunca vai mudar nada sozinha, quem vai mudar é a gente, tá? E é isso aí, pessoal. Vou deixar um QR Code aqui. Esse QR Code vai ter a palestra em PDF para vocês. E a partir do QR Code você pode baixar todo o material do Caterifo. Então tem as minhas redes sociais, vou estar disponível. O que tiver dúvida, né, sugestões, enfim, pode contatar aqui comigo nas redes sociais. Conteúdo Caterinfra, revista totalmente gratuita, mensal, né, sobre infraestrutura de transporte. Boletim Caterinfra, trimestral, falando de toda a perspectiva do mercado a cada trimestre. Enfim, muito conteúdo totalmente gratuito aqui, né? Espero que tenha aproveitado aí e muito obrigado. Obrigado, André. Falei. Deve ser. Tá vendo? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Show de bola. Gente, eu vou chamar daqui a pouco aqui o Denis, vai falar da Decatec. Mas antes eu queria passar o vídeo institucional do PEA aqui no Confé, é importante também para a gente, tá? Vamos lá, Fê, por favor. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, o oficial da vida dele. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina, se tem qualquer burburinho. Lá está ele, de braços cruzados e Vamos para ser disparado. Olha lá, ó, esqueceu o canal ligado de novo. Nasceu a bateria. E esse aqui é ele também fiscaliza. Mas dessa fiscalização todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Porque palpite, qualquer um dá, mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode relaxar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem está chegando na ficar. Você está participando de eventos como esse. São frutos de parceria do Confeia, com os prédios, com as nossas entidades ao redor de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são prioridade dessa gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento, conexões e network é uma das nossas funções também. Espero que aproveitem, acompanhem nas nossas redes sociais o que está acontecendo e nos cobrem para levar o que vocês precisam. Cobre os presidentes de CREA, cobre os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Um grande abraço. Show de bola, pessoal. Vamos agora receber o Denis, que ele é da Decatec. Denis, é você? Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a Ari,
por esse espaço. Nós, eu estou brevemente também com a Tec. A Tec, como a empresa que disse, é Itapivi. A gente tem mais de 30 anos no mercado de diagnóstico de mel maçã. Nós trabalhamos basicamente em dois segmentos, né? O segmento de infraestrutura de redes, onde nós damos suporte a ter. Nós fazemos a gestão do ambiente, né, das empresas. E também temos o nosso segmento, né, da parte de desenvolvimento, BI e automação. Hoje a gente ajuda as empresas, né, porque a gente fica pensando, várias empresas, a gente vê que para extrair relatório, gera 5 relatórios, você vai ganhar alguma coisa, né? Então a gente falou, como que a gente vai conseguir atingir essa empresa de diagnóstico, essa empresa intermédia? Então a gente encontrou uma solução, né, com ferramentas open source, a gente consegue estar entregando isso para os nossos clientes. Gostaria de ficar por cima mais uma vez. Bebê Alpete, muito obrigado, Ricardo Recatec. Manda um abraço lá da equipe da direção, tá bem? Muito obrigado. E vamos agora para uma parte boa do nosso evento, gente. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas é o Coffee Break. Coffee Break agora. E depois nós vamos lá, essa online. E o engenheiro que estava lutando no carro, vai para cá. O carro não desenvolveu. Você foi depois por mesmo, Rogério. Acho melhor não ir, eu dar para Piracicaba. De Piracicaba para cá é um hotel reservado e nós esperando ele no hotel. Olha, agora melhor não ir não. Para evitar a fadiga, falou, eu entro online, né? Porque este evento, gente, ele é híbrido, online e presencial. Hoje temos um pequeno firewall, que o firewall não deixou transmitir, né, o teor aqui da Tec. Mas hoje já estamos tudo isso amanhã e na quarta-feira nós vamos fazer online. Normalmente a gente faz online, para alunos aqui. Mas hoje tem esse trailer aí. E o que o Guilherme Sanches é também para puxar os Estados Unidos, né? Ela exemplo, olha, vem trazendo muita coisa interessante de inteligência artificial aplicado às engenharias e à agronomia. Tá bom, gente? Então, 15 minutos de coffee break, foi a gente ontem. Obrigado, pessoal. Trabalha muito com a questão da IA aplicada à agronomia. Muito interessante. Semana passada ele fez essa palestra em Ribeirão Preto. Quis trazer ele para cá também. Coloquei ele na nossa trilha de conhecimento. E o Guilherme, ele está sempre viajando, está sempre atualizado em relação às tecnologias. É por isso que a gente traz esse pessoal. Por quê? Porque esse pessoal está sabendo o que está acontecendo lá fora. Uma coisa, vocês estudantes, vocês profissionais que estão na correria aí, estão querendo melhorar, que estão querendo se desenvolver, é importante nós termos contato com o exterior, não ficar só no Brasil, gente. Por quê? Porque a chave de muitos negócios pode estar lá. Quanta gente que foi viajar para os Estados Unidos, para a Europa ou para a Ásia, para qualquer lugar, chega lá, dá um clique e tem uma ideia, traz para o Brasil e arrebenta, né? Então, é importante a gente estar acrescentando conhecimento com esse pessoal aqui. Então vai, Fê, vamos lá. Guilherme, boa noite, tudo bem? Tá mutado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Show de bola, boa noite, tudo bem? É isso aí. Tá bom. Guilherme, a sala é sua, tá? Joia, vocês me ouvem, me veem a minha apresentação, né? Tudo certinho, perfeito, perfeito. Joia. Então tá bom, pessoal. Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal, pela presença aí. Prometo que eu vou ser breve aqui, né? Porém, na segunda, tarde da noite, mas
Quero agradecer mais uma vez aí o Rogério o convite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E vou compartilhar um pouco aí a respeito do futuro da agronomia com IA, né? Da agricultura de precisão à sustentabilidade. Vocês vão ver que a minha fala vai se ater um pouco mais aí à inteligência artificial, o que nós estamos vivendo, tá? É, Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui. Fiquem à vontade aí para me interromper, eu não vou ver vocês, deixa eu tampar aqui essa câmera, mas qualquer coisa o Rogério me grita aí, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu gosto de me apresentar, eu estou falando aqui de Piracicaba, tá? Infelizmente não consegui estar presente aí com vocês, estou numa agenda bem corrida aqui, amanhã eu tenho outras agendas, então não conseguiria estar aí com vocês, tá? Mas quero agradecer mais uma vez. E antes de mais nada, né, eu sou o Guilherme, além de ser aqui um palestrante, um pesquisador, um empreendedor, né, eu sou o pai dessas duas crianças, o Pedro e o Luigi, e o marido da Priscila, tá? Esses são os nossos filhos. Não vou entrar em detalhes da minha carreira, tá, pessoal? Mas eu tenho uma carreira longa acadêmica aí, né, dentro das principais universidades paulistas, Unicamp, Unesp, USP, tá? E a minha carreira, ela sempre foi pautada, pessoal, por estar sempre próximo do mercado, né? Então, a minha pós-graduação aí, ao longo dos anos, eu fiz sempre trabalhando, né? Sempre sentindo as dores do mercado. E mais recentemente, eu estou nesse projeto IA para Agrônomos, tá? Que a ideia, pessoal, é levar capacitação nessa área de inteligência artificial para os nossos profissionais que atuam de uma maneira geral nas ciências agrárias, seja agrônomo, seja engenheiro agrícola, florestal, ambiental, qualquer profissional das ciências agrárias, tá? Eu me capacitei bastante nos últimos anos, inclusive com inteligência artificial, e vi que dentro das universidades não se estava ensinando inteligência artificial. Os profissionais saem e não estão capacitados. Então, parabéns por vocês estarem presentes aí nesse evento. Essa capacitação, essa formação é essencial daqui para frente, né? E as universidades, infelizmente, ainda estão engatinhando em algumas questões, enquanto o mercado está vindo com uma avalanche, né? Então, para mim é um prazer estar com vocês e passando um pouco desse meu conhecimento, né? E para começar, pessoal, eu gosto de falar aqui da revolução da IA, né? A gente está vivendo um momento como a gente nunca viveu antes na história, tá? Um dos principais pontos que eu falo por que dessa revolução, eu exemplifico nessa imagem aqui, né? De um lado aqui, né? Até um certo tempo atrás, se a gente precisava mexer em algum software, eu precisava ler um manual. Se eu comprasse algum equipamento, eu precisava ler um manual. Qualquer tipo de atividade que eu fosse fazer, eu precisava me capacitar antes ali, obviamente, ler muita coisa e aí aplicar, né? O que a gente está vivendo hoje é qualquer equipamento, software, hardware que tiver uma inteligência artificial generativa embarcada, ela é capaz de me ensinar a mexer nela. Então, por exemplo, eu não sei lidar muito com inteligência artificial e etc. Você abre o chat GPT ali, você pergunta a respeito de qualquer coisa, ele vai te trazer uma informação, né? O que a gente precisa hoje está capacitado a mexer com as inteligências artificiais, né? Então, já não existe mais manual, já não existe mais livros grossos para eu estar lendo, né? A inteligência artificial ela está fazendo esse papel de me capacitar, tá? Eu estava na Alemanha semana passada, tá? E lá tem uma feira que é a feira chama Agritechnica. É a maior feira mundial de máquinas agrícolas, né? No Brasil, a da América Latina é a AgriShow, tá? E foi apresentado, pessoal, os tratores já estão vindo com uma inteligência artificial embarcada, generativa, ou seja, você conversa com o trator, né? Então, por exemplo, tá dando esse problema aqui, etc., né? A própria máquina já te responde, ó, esse problema é devido a isso, isso e isso, tá? Que isso muda, pessoal? Isso democratiza demais o acesso à tecnologia, dificuldade muitas vezes
das pessoas que estão na ponta, né, de às vezes ter que acessar um manual, pedir ajuda e etc. A inteligência artificial está fazendo isso e ela está vindo de uma forma avassaladora, né? Ela vai estar imersa em quase tudo que nós formos fazer, tá? E aí, quando a gente fala, né, de inteligência artificial generativa, a gente se depara aí com 1 milhão de notícias, tá? Eu trouxe o recorte de algumas aqui, mas a automação está reduzindo o custo, teme automação no emprego, né? Aqui, ó, IA generativa pode afetar 31 milhões de empregos. A primeira pergunta que surge é o que mais tem acontecido na mídia é: e aí? A IA vai me substituir ou não? Né? O que que vai acontecer, né? Tanta informação que a gente acaba ficando perdido, tá? E o que eu gosto de falar, pessoal, eu gosto de trazer esse recorte aqui do Fórum Econômico Mundial, né? Ah, é verdade que a inteligência artificial vai substituir algumas profissões? É verdade, não sou eu que estou falando, tá? Aqui é um reporte do Fórum Econômico Mundial trazendo de um lado algumas profissões que estão em alta e trazendo de outro lado profissões que estão em baixa, tá? Que profissão está em alta? Ó, especialista em Big Data, engenheiros de fintech, especialistas em inteligência artificial e machine learning, enquanto de outro lado a gente tem aqui a Postal Service Clerk, que é o pessoal que postava carta, né? Pessoal que trabalhava com entregando, digitando, um monte de profissão, pessoal, se vocês repararem, elas estão de fato sumindo e a inteligência artificial está substituindo. Vou dar um exemplo muito claro que eu gosto de dar. Eu levo meus filhos no pediatra hoje, eu entro lá, não tem secretária mais, né? Todo o serviço de agendamento, todo o serviço de pagamento foi feito pelo WhatsApp, conversando ali com um robô, né? Ah, qual que é a data disponível? É essa, essa, essa. Ah, agenda nessa, beleza. Passei pela consulta, ele já manda lá o Pix, já manda o boleto, nota fiscal, tudo pelo WhatsApp e não teve ninguém. Ou seja, aquela secretária da médica do pediatra que eu levo meu filho, ela perdeu o emprego dela, né? E a gente não pode negar isso. Só que eu costumo falar, quem que vai ser substituído, né? Vai ser substituído aqueles que não se capacitarem nesse universo da IA, porque aquela secretária que fazia um atendimento super manual, ela vai ter que se capacitar com inteligência artificial para ela oferecer e ela muitas vezes está ali empoderada das ferramentas ajudando, né? Senão, de fato, algumas profissões vão ser substituídas, tá? E eu gosto de apresentar essa imagem aqui também, porque ela representa muito bem o momento atual que nós estamos vivendo, principalmente quando a gente fala do universo de agronomia, né? Imagina que nós somos esse barco aqui, tá? E o oceano é a inteligência artificial. Nós estamos perdidos no meio de tanta tecnologia, tanta inovação, tanta notícia, né? Cada um fala uma coisa, a gente entra na mídia, surge uma empresa nova, surge uma inteligência artificial nova, né? E aí a gente acaba ficando perdido, né? E de fato, pessoal, a inteligência artificial ela é um oceano de possibilidades, tá? E eu que estou nesse meio todo dia, eu não consigo me manter atualizado de tudo, porque é tanta coisa que é como se fosse um oceano. Qual que é o segredo, né? Alguém que está velejando aqui nesse oceano, o que que ele precisa? Ele precisa ter um objetivo. Ah, qual que é o meu objetivo? Tendo meu objetivo, eu me planejo. Como que eu vou sair desse oceano? Pô, eu preciso estabelecer uma rota, eu preciso me planejar e eu preciso me capacitar. Eu preciso estar capacitado para navegar nesse oceano e sair lá do outro lado, né? Então, essa é o retrato que a gente vive hoje. E por que que a gente está assim? Porque o mercado, né, é como se fosse uma corrida espacial, né? Lembra da corrida espacial lá, Rússia e Estados Unidos? Era uma corrida frenética para ver quem saía na frente. E as inteligências artificiais estão desse jeito. Hoje é uma inteligência artificial dos Estados Unidos, amanhã é uma inteligência artificial chinesa, elas estão disputando quem chega na frente. E para nós que estamos de fora desse cenário, a gente fica perdido, né? Então, o meu objetivo enquanto profissional aqui da IA para agrônomos é exatamente capacitar esse pessoal a navegar nesse oceano, né? A sair do outro lado lá
com segurança, com firmeza, se planejando e tendo um objetivo, né? Só que, por outro lado, né, uma notícia também que talvez vocês não saibam. O uso excessivo de inteligência artificial está provocando, pessoal, distúrbios, né? Ansiedade, sono, depressão, tá? Isso já é científico, é comprovado, né? Por quê? Porque as pessoas de fato estão perdidas, né? Elas não conseguem navegar nesse oceano, elas ficam rodando em círculos e acabam ali não conseguindo atingir o seu objetivo, porque é tanta ferramenta que elas começam a achar que o chat GPT vai fazer tudo por elas, né? E aí, hoje eu falo assim, ó, as organizações, né, existem dois desafios principais. O primeiro deles é capacitação. Precisa capacitar os profissionais na era da inteligência artificial. É tanta ferramenta, é tanta coisa que a gente precisa capacitar, tá? E outro é essa parte de recursos humanos. A gente precisa ensinar os profissionais para que eles não caiam nessa questão de ficar ansioso, ter burnout, distúrbio do sono, depressão de tanto uso excessivo de inteligência artificial. Porque as pessoas hoje elas não pensam mais, elas já vão direto no chat GPT achando que vai resolver tudo, tá? Então guardem bem, hoje são dois desafios. Um deles é capacitação e o outro deles, pessoal, é essa questão psicológica, recursos humanos, né? A inteligência artificial ela só faz sentido a partir do momento que ela é centrada no ser humano. A IA, ela é uma ferramenta, ela não é um fim em si, tá bom? E aí, eu gosto de trazer bastante essa história aqui também, né? Porque vocês devem, e aí a minha profissão, o que que eu preciso fazer, né? Todo dia eu estou aqui recebendo pessoas que estão desesperadas perguntando, Guilherme, eu preciso me capacitar, eu preciso usar IA. E a primeira pergunta que eu falo é, mas para que que você quer usar IA, né? Aí a pessoa começa a raciocinar, né? Às vezes as pessoas estão mais ansiosas em querer usar IA do que o porquê de usar IA, inteligência artificial, tá? E aqui eu trago a história desse cara porque ela resume bem, tá? O porquê muitas vezes a IA não vai substituir todo mundo, né? Então, o Percy Spencer, pessoal, ele trabalhou lá na Segunda Grande Guerra, tá? E ele trabalhava construindo uma parte do que a gente conhece por radar. O radar, ele está presente hoje em diversos satélites, etc. E ele serve muitas vezes para identificar objetos. E o Percy trabalhava construindo radares para identificar os inimigos, tá? E um certo dia ele foi trabalhar com uma barra de chocolate no bolso, tá? E ali trabalhando com essas peças e etc., ele observou que aquele chocolate derreteu, né? E ele ficou muito intrigado com isso. Por que que aquele chocolate derreteu? E aí a história conta, etc., que ele foi investigando, investigando, até que ele chegou à conclusão que era o equipamento que ele trabalhava, que emitia ondas que derretia alimentos, né? Esquentava os alimentos, tá? E esse foi o cara precursor do micro-ondas, né? Eu acho que é meio impossível quem não tem um micro-ondas hoje em casa, tá? E aí, por que que eu conto a história desse cara? Porque, assim, a inteligência artificial, pessoal, ela vai otimizar muita coisa, vai pegar algumas profissões e vai embaralhar, né? Algumas profissões, de fato, vão sumir porque os robôs estão substituindo, mas essa parte criativa, né? Pô, esse cara teve a ideia de colocar isso encapsulado e fazer um micro-ondas, né? Essa criatividade, pessoal, a inteligência artificial, ela está muito longe ainda de ter, tá? Essa criatividade que a gente tem, eu olho um problema aqui, outro problema, eu identifico essa ferramenta, essa outra ferramenta, encapsulo isso e construo uma solução inovadora, isso é muito intrínseco nosso do ser humano, tá? Sempre por trás de uma inteligência artificial ainda tem o ser humano, né? E hoje, qualquer entrevista de emprego ou qualquer profissão que você for fazer, tenho certeza que as pessoas vão perguntar, o que você sabe de inteligência artificial? A gente precisa se empoderar dessas ferramentas para que a gente consiga inovar nessa área. E o inovar vou juntar SA, vou juntar SA, o meu problema é esse, o meu problema é aquele, vou encapsular isso e vou criar soluções usando inteligência artificial, tá?
Então, é para isso que nasce a IA para agrônomos, tá? Que é uma marca que eu tenho o prazer de ser o fundador, que eu falo o seguinte, ó, o verdadeiro poder da inteligência artificial no agro não está em substituir o agrônomo, tá? Mas está em ampliar a capacidade dele de decisão no campo, né? Ou seja, a IA, ela não é um fim, ela é um meio, tá? Então, três elementos são fundamentais. Você ter um objetivo, você se planejar e você se capacitar. Lembra da imagem do barco lá, tá? Para quem está perdido naquele barco, naquele oceano, você precisa primeiro ter um objetivo. Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Ah, você quer chegar em determinado lugar. Beleza, vamos se planejar. Ó, preciso traçar essa rota, seguir esse caminho, por ali e por aqui. Capacitação. Pô, para você navegar no oceano, você precisa se capacitar, né? A navegar ali, a ter as ferramentas adequadas para que você consiga navegar. Então, a IA, ela sempre vai ser o meio, ela nunca é o fim. É o que acontece muito hoje. As pessoas querem, eu quero usar a IA. As pessoas acham que a IA vai resolver tudo. Não. A IA é uma ferramenta que vai te ajudar a resolver algum problema do seu dia a dia, alguma dor. Mas qual é a sua dor? Quais as ferramentas você tem que usar? É você que vai traçar. E o profissional que está usando IA hoje, de um profissional que não usa, existe uma diferença discrepante, né? Quem usa IA consegue otimizar demais o tempo, horas que você perdia, às vezes, analisando dado, planilha, criando um relatório, etc., a IA, de fato, ela está otimizando e trazendo eficiência, tá bom? Mas aí, a próxima pergunta que surge é, o que que é inteligência artificial, Guilherme? Né? Muitas vezes, a gente acha que inteligência artificial é isso aqui, né? Ah, inteligência artificial é o chat GPT. Ah, é o Gemini, é o Claude, é o Manus, né? A gente, pela popularização que isso conseguiu, alcançou, igual ao chat GPT, todo mundo está resumindo inteligência artificial ao chat GPT. Mas IA, pessoal, é muito mais que isso, tá bom? Aqui eu trago uma imagem para vocês que foi feita pelo pessoal do Imperial College of London, tá? Cada escritinho desse aqui, ó, é uma área da inteligência artificial, tá? Quanto mais para o centro eu estou, mais são tecnologias que já estão disponíveis para mim e para você. Quanto mais para as bordas, mais são tecnologias que estão no campo da pesquisa, tá? Ah, o chat GPT, onde que ele está? Ele está aqui, ó. O chat GPT faz parte da IA generativa, né? Aqui eu tenho a IA de visão computacional, aqui eu tenho machine learning, aqui eu tenho outras áreas da IA, né? Então, a IA generativa, pessoal, ela é uma área apenas da inteligência artificial. Tem inúmeras outras, tá? Esse QR Code aqui, vocês conseguem ter acesso a essa imagem com alta resolução, tá? Então, a gente tem que desmistificar que a IA ela é apenas o chat GPT. Não, o chat GPT é uma das áreas da inteligência artificial, obviamente, que ganhou muita popularização a partir de 2022 e que está revolucionando, está democratizando demais diversas coisas, né? Pessoas que não conseguiam escrever hoje mandam um áudio, aí a transcreve, né? Você conversa, ela te traz respostas. Você vai usar uma máquina, um trator. Imagina você estar dentro de um trator, não sabe fazer uma determinada operação ali dentro. Você simplesmente pergunta, ela te responde, tá? Então isso democratiza demais o acesso ao mundo digital, tá bom? E aí, o que que eu gosto de mostrar que é a inteligência artificial, tá? Eu trago aqui, ó, uma definição, ó, capacidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos, aprender com problemas específicos e usar essas capacidades aprendidas para atingir um objetivo e tarefas específicas por meio da adaptação flexível. Uma definição um pouco complexa, mas tudo, pessoal, tudo que envolve inteligência artificial, a inspiração somos nós seres humanos, tá bom? Então, por exemplo, visão computacional. Quando você entra no seu condomínio ou em algum lugar no seu trabalho, você passa seu rosto, põe a sua digital, aquilo ali é uma IA que está por trás reconhecendo padrões, tá? Visão computacional, pô, inspiração na minha visão, né? IA generativa, que é essa que a gente está mais usando, igual o ChatGPT.
inspiração total na minha capacidade de fala, de conversação, né, do meu cérebro de guardar determinados assuntos, né? Qual que é a grande diferença hoje para uma IA generativa e eu, tá? A IA generativa, tudo que você perguntar para ela, ela vai te dar uma resposta. Ela vai lá na parte, vamos se dizer, do cérebro dela, agricultura de precisão. Pô, a IA generativa vai lá na parte do cérebro dela, que tem agricultura de precisão, e começa a te falar a respeito daquilo. Se vocês falarem comigo a respeito de agricultura de precisão, eu também vou começar a falar aquilo que está guardado no meu cérebro, aquilo que eu aprendi, né? Agora vamos falar assim, ó, física quântica. Pô, o que eu vou falar de física quântica? Eu não tenho nada armazenado na minha memória de física quântica, eu não aprendi isso, tá? Agora, a IA generativa, se você começar a falar de física quântica com ela, ela vai trazer, porque ela aprendeu sobre aquilo. Então, a grande diferença é, eu tenho algumas limitações em termos de contexto, tá? Tudo que você for falar comigo, nem tudo eu sei. Então, eu vou falar, ó, isso eu não sei falar, né? A inteligência artificial, não, ela vai te falar a respeito de tudo. Por mais que algumas coisas que ela vá falar, ela vai errar, tá? Então, olha a diferença. Algumas coisas que você vier falar comigo, eu vou falar, pô, isso eu não sei. A IA não, ela muitas vezes ela não vai te falar, ó, eu não sei. Ela vai te trazer uma resposta, tá? E nós, seres humanos que estamos ali, precisamos, principalmente quando a gente fala do agro, interpretar o que ela está trazendo para ver se de fato é correto ou não, tá? Então, todos os sentidos, né? Fala, escuta, visão, né? Sentidos, tudo isso está inspirado em nós, seres humanos, tá bom? Então, tudo que envolve inteligência artificial, que é muito mais do que o chat GPT, está inspirado na nossa capacidade humana. Previsão do tempo, né? Pô, qual a previsão para daqui 7 dias? Por trás ali, pessoal, tem algoritmos de inteligência artificial, né, que estão prevendo o que vai acontecer. Eu olho para os dados do passado e vou tentar prever o futuro, tá bom? Isso é inteligência artificial também, né? Mas e quando a gente fala do agro, né? E aí eu gosto de compartilhar essa imagem aqui, né? Então, se eu olhar para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Não, tranquilo. Mas vamos lá. A pergunta que eu faço, ó, esse é meu pulmão, esse aqui, tá? Eu fiz uma radiografia quando eu estava com uma tosse intensa e fui fazer uma radiografia do pulmão. Tem algum problema no meu pulmão aqui? Pneumonia, bronquiolite, né? Essa é uma pergunta. Essa lavoura de cana aqui, ó, que vocês estão observando. O que aconteceu aqui onde eu estou passando o mouse, né? Ó, 99% das vezes que eu dei a palestra, a maioria acertou aqui a lavoura de cana, né? E errou aqui a radiografia. Por quê? Nós fomos capacitados muito mais nessa área de interpretar uma imagem de lavoura do que essa aqui, né? Um médico, por exemplo, poderia ter o comportamento contrário, né? Ele acertaria essa radiografia e erraria aqui, né? Porque isso vai muito da nossa especialidade, tá? Aqui pegou fogo, tá, pessoal? Ó, uma lavoura de cana que pegou fogo. E essa radiografia, ela tá super bem, né? Não tem problema nenhum. Agora, adivinhe qual das imagens o chat GPT ele acertou, tá? O chat GPT ele acertou essa aqui, ó, tá? A radiografia do pulmão, que foi confirmado pela minha médica depois. E ele errou essa imagem, né? Então, aqui eu trago a conclusão, radiografia sem alterações, tudo certo. E aqui, ó, ele falou de tudo, menos que pegou fogo nessa lavoura, tá? E qual que é a interpretação disso, tá? Por que que ele acerta muito mais, às vezes, um exame médico, um diagnóstico médico de uma imagem do que uma imagem de uma lavoura, tá? Porque a gente tem alguns desafios quando a gente fala de inteligência artificial no agro, tá? Primeiro deles, dados, tá? Onde que está o dado nosso do agro, né? Se a gente vai lá na ponta, numa fazenda, numa propriedade, numa consultoria, a maioria dos dados, pessoal, ainda está em planilha, né? Está num caderno, está anotado, tá? Enquanto a gente vai para outras indústrias, como a medicina, já existe muito mais riqueza de dados e esses dados muitas vezes estão é,
na nuvem, tá? Esses dados estão muito bem armazenados, rotulados. No agro ainda a gente tem essa dificuldade, tá? E quem vai ser o profissional que vai preparar o agro para que as inteligências artificiais melhorem? Somos nós, somos eu e somos vocês aí nessa, tá? Então, essa conscientização de que no agro a gente ainda precisa evoluir em dados, a gente precisa levar isso, porque senão a inteligência artificial ela não faz sentido nenhum, pessoal, tá? Se a IA não tiver dados para que ela consiga interpretar e me dar uma boa resposta, não vale de nada, tá? Então, essa parte de organizar dados, conscientização, né? Essa evangelização de que a gente precisa tomar cuidado com dados, é nós que somos profissionais que entendem de inteligência artificial e as limitações dela, precisamos levar, tá? Qualificação e educação digital, já falei isso com vocês. Aqui existe um grande gap. Se a gente entrar principalmente nas universidades hoje de ciências agrárias, e isso eu falo com propriedade, das que eu participei, das que eu estava dentro, a gente não aprende nada, né? O que que você aprende de inteligência artificial? Uma ou outra faculdade está atualizando o currículo. Quando a gente vai para as públicas, a situação é desesperadora. Por quê? É muita burocracia, né? Para você atualizar um currículo, para você conseguir incluir novas matérias, tá? E os próprios professores que estão dentro das universidades, eles estão, vamos dizer, eles são de uma geração antiga e eles não estão capacitados nessa parte de inteligência artificial. Então, assim, existem alguns desafios nesse sentido, tá? Obviamente, existem várias iniciativas, mas elas ainda estão caminhando. Padronização e interoperabilidade, tá? Aqui também mora um desafio, né? Porque no agro ainda muitos dos sistemas são fechados, eles não conversam entre si, diferente de outras indústrias, tá? E uma IA focada em mapa e dado geográfico. Para nós que atuamos muito no agro, igual o mapa que eu mostrei para você, uma imagem, um shapefile e etc., as IAs ainda não conseguem lidar muito bem com dados geográficos e mapas, tá? Então, esses são alguns dos desafios, tá? E quando a gente vai para o universo da agricultura de precisão, pessoal, né? Até um certo tempo atrás, a gente tratava a área como isso aqui, ó. Ah, um talhão eu tenho um determinado tipo de solo lá, né? Ou seja, usava pouca tecnologia, tudo baseado na observação, experimentação. Ah, eu estou num solo aqui, aplica isso, né? Não faz nem diagnóstico, tá? Então, assim, diagnóstico do solo, qual a importância, né? É a mesma coisa que falar assim, o médico ele vai te dar um antibiótico e ele não tem nenhum diagnóstico em mão, um exame de sangue, ou um exame laboratorial ali, uma radiografia, etc. É impossível, né? O médico não faz isso, né? Se o médico faz, ele não é bom, né? Agora, no agro, quando a gente vai fazer uma recomendação, a gente às vezes nem faz um diagnóstico, né? Então, no universo da agricultura de precisão, até um certo tempo atrás, a gente fazia isso aqui pela média. Ah, aplica isso, né? É igual nós, há um tempo atrás, na medicina, né? Quem nunca, né? Eu sou dessa geração. Meu pai ou minha mãe ia na farmácia e falava assim, tô precisando de um antibiótico tal, e trazia para mim e dava lá, né? Evoluiu. Hoje eu já não consigo mais um antibiótico. Preciso ter um diagnóstico, um exame médico e aí fazer uma recomendação precisa. E aí a gente evoluiu para a agricultura de precisão, né? Eu consigo já identificar diferentes tipos de solo ali, fazendo um bom diagnóstico, né? Ou seja, essa época foi caracterizada por maior uso de tecnologia, popularização do GPS. Coletei muito dado, né? Nessa parte de agricultura de precisão, eu coletei muito dado. E o que falta, pessoal? A gente dá espaço aqui, ó. Ou seja, eu tenho diagnóstico, eu tenho muito dado, agora eu preciso decidir o que que eu vou fazer, né? Então, eu achava que eu tinha só um tipo de solo. Aí eu usei tecnologia, encontrei um solo A, B, C e D. Ah, legal. E o que que eu faço no solo A, o que que eu faço no B, no C e no D? Ah, eu preciso aplicar uma dose aqui, aqui e ali. Qual é essa dose? Ah, essa dose é X, aqui é Y, aqui é Z, tá? Dose de fertilizante, dose de herbicida, etc. Então, a gente precisa evoluir para cá, pessoal, que é o quê? Ó? Observe, imagina que aqui é a minha dose de fertilizante. Se eu aplicar fixo, eu atingi apenas o potencial produtivo do solo B, que é uma pequena porção.
No solo C, eu preciso aplicar uma dose maior. No solo A, uma dose menor. No solo D, uma dose maior. Então, é aqui onde a inteligência artificial vai nos ajudar muito a definir recomendações precisas, tá? Tomada de decisão baseada em dados, tá bom? E aí, o que que é dados, né? O que que é tomar uma decisão baseada em dados, tá? Já estou indo para os finalmente aqui da minha apresentação, mas só para vocês terem ideia, tá? Hoje a gente está imerso num universo que coleta muito dado. Eu trago alguns números para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, YouTube. A cada minuto no YouTube, pessoal, são vistos 3.472.000 vídeos, né? Vamos pegar aqui, ó, o Google Gemini, ó, é, recebe o Gemini por minuto 8.574 visitantes, tá? Pega o WhatsApp, ó, 1 milhão de fotos por minuto é compartilhada, 175.000 mensagens de vídeo e assim por diante. Imagina essa quantidade de dados absurda que a gente está envolto. E hora que a gente vai para o agro, né? Então pega aqui hectare dia para quem faz agricultura de precisão, ó, de 2 a 15 GB por hectare safra com agricultura de precisão, 50 a 200 mega por hectare dia com sensores IoT. É, deixa eu- qualquer coisa pode avisar aí, viu, pessoal? Não estou crescimento aqui, ó, questão de imagem de drone, sensores IoT, tá? Então, a gente também coleta muito dado no agro, tá? E qual que é a dificuldade? A gente está imerso em muito dado, tá? E estima-se que a cada ano essa quantidade ela vai dobrando, tá? E o desafio que a gente tem como profissional é ajudar a quem está na ponta coletando dado, transformar dado em conhecimento, tá? Que é isso, Guilherme? Transformar dado em conhecimento, né? Esse processo é onde a inteligência artificial vai me ajudar muito, né? Eu preciso sair de um dado e tomar uma decisão, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Então, aqui, ó, 9, 88 e 21, tá? Que é isso? Não sei, são três números aí, são três dados, tá? 9 é a temperatura, 88 é a umidade, 21 é o vento. Legal, já transformei o dado em uma informação que eu entendo, tá? Então já, pô, legal. E o que é conhecimento? Conhecimento é fazer com que essa informação transforme em algo para eu tomar uma decisão. A probabilidade de chuva 80% de acordo com essas características. Entenderam? Eu saí de um dado, virei um conhecimento. E o legal, ó, vou tomar uma decisão. Isso é inteligência. É melhor eu levar um guarda-chuva. Entendeu? Ou seja, que eu faço para sair daqui aqui? É organizar o dado, é ter clareza do dado e aplicar a inteligência artificial para que eu consiga tomar uma decisão, né? Pô, se eu levar um guarda-chuva, eu não vou me molhar, né? Eu tenho um benefício para mim. Então, gerar conhecimento a partir de dados, pessoal, é exatamente isso, é você trazer benefício para o seu negócio, para onde você está, para a propriedade rural. Isso vai te trazer lucro, vai te trazer sustentabilidade, produtividade, entendeu? E esse é o desafio que nós temos hoje enquanto profissionais, é sair do dado e tomar uma decisão baseada num conhecimento gerado, tá? E é isso, pessoal. Assim, desculpe a rapidez e etc. da palestra aqui, mas não queria tomar muito tempo de vocês. Eu queria convidar vocês. Amanhã eu tenho essa live aqui, ó, que a gente vai discutir exatamente o que as organizações estão enfrentando de oportunidade e desafio na era da inteligência artificial no agro, tá? Live gratuita, podem entrar lá, é só preencher o formulário, tá? A gente tem o apoio aí da Associação Brasileira de AP, da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço, então vai ser um bate-papo muito legal, amanhã às 19 horas, tá? Gosto de compartilhar também esse e-book aqui que eu preparei, né? E ele é totalmente focado em usar as inteligências artificiais para problemas do agro, tá? Então, se vocês acessarem esse e-book aqui, vocês vão ter também acesso
ali a essas 12 inteligências artificiais, tem o que ela faz, o que ela não, as limitações, etc., e alguns prompts que vocês também podem usar, tá? É, espero que vocês tenham conseguido escanear o QR Code aí, senão Ô, eu deixo Gui, mais um tempinho aqui. tem como aumentar o QR Code aí? Opa, tem, vamos lá. Dá uma ampliada nele. Deixa eu ampliar Ampliado meu QR aqui. Code. Aí, deixa eu testar aqui também, ver se está indo. Aí, pronto, é só preencher que chega no seu e-mail aí, tá? Vocês conseguiram? Posso ir? O pessoal tá conseguindo aqui já. Foi. Beleza, Gui, muito obrigado. Viu? Tá me vendo aí? Tá me vendo aí? Joia. Deixa eu só finalizar aqui, Rogério. Tá, Aí, perfeito, perfeito. joia. E é isso, pessoal. É, quem puder, me segue lá nas redes, e a Paragramas, estamos em todas as redes aí. Eu compartilho conteúdo quase todos os dias aí. Sigo à disposição, Rogério. Se tiverem dúvida, fico por aqui também. Mas obrigado, para mim é sempre um prazer estar Pessoal, com uma salva de palmas aí pro Gui, ó. Junto com a Lupio e Não consegui ouvir, mas é a minha side, vamos para você, pô. Oh, entendi. tudo bom, muito obrigado, viu, querido? Obrigado, eu que agradeço, tá, senhor. Valeu, vamos os sabanos aí, amanhã a gente se fala. Valeu. Tá bom, obrigado. Lá, obrigado. O tempo, eu com os filhos, só na Só precisar, para finalizar, agradecer ao Potia, ao CREA, Sistema Confecrep, patrocínio desse evento, tá, gente? Tudo isso seguiu aqui, as pastas, todo o material, palestrante, transmissão, fio ar, tudo patrocínio pré e das empresas locais que estão ali na pasta de vocês. Posso de São falar e agradecer sempre as empresas locais, ó, a Pariel, Decatete, Itaconte, Bota Seric, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e o apoio sempre importantíssimo da FATEC e da TB. Vamos dar uma olhada então nos vídeos institucionais. Fala aí, Avi. Passamos os vídeos então para a gente encerrar essa noite. Quem quiser continuar estudando até meia-noite, pode ficar comendo, certo? Todo lugar tem um famoso inspetor de opiniões não solicitadas. O fiscal da BTV, esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a viação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está ele, de braços cruzados e um olho. Onde você dispara? Olha lá, ó, esqueceu de ficar ligado de novo. Assim vai a bateria. E esse aqui é ele, que também fiscaliza. Mas dessa fiscalização todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é possível. Porque palpite, qualquer um dá, mas garantir segurança de verdade só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode não achar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem anda chegando da linha. Você está participando de eventos como esse. São frutos de parceria, de conversa, com os prédios, com as nossas entidades, com representantes de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são de qualidade da sua gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento, conexões e networking é uma das nossas funções também. Espero que aproveitem, acompanhem a nossa atividade que está fazendo e nos cobrem para levar o que vocês precisam. Cobra os presidentes de crédito, cobra os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Um abraço. Tudo bom, gente?
Muito obrigado pelo dia de hoje, é para recurso. Que bom. Vamos, Sônia. Obrigado, Celito. Obrigado aí, Cip. Obrigado, Perspix. Valeu.